Vamos lá, vamos lá, meus irmãos. Primeiramente, como eu falei em oração, né, eu quero agradecer a oportunidade de estar falando aqui com homens sábios, homens grandiosos de Deus, e agradecer a Deus, né, por, por essa oportunidade, por esse chamado, por Ele realmente me tocar, né, para poder levar essa palavra e edificar o dia de hoje, edificar todo o nosso grupo. E eu espero, humildemente, que eu possa realmente transbordar sobre a vida de vocês e que eu possa passar essa mensagem de forma clara na vida de vocês. Primeiramente, queria fazer um testemunho realmente sobre o porquê dessa palavra. E esse testemunho é um testemunho breve, né? Quando o Paulo realmente veio ali no meu privado, para eu completar a lista ali de pessoas que ministra aos sábados e tal, eu nunca tinha ministrado, já faço parte do grupo ali desde o começo, né? E eu nunca tinha ministrado, já cheguei a ministrar algumas vezes no meu GECEL, mas realmente eu nunca tinha me, me permitido e também eu acredito que Deus ainda não tinha me chamado. E aí o Paulo veio ali, aí perguntou se eu gostaria e tal, eu falei, tudo bem, pode colocar meu nome. E a partir do momento que ele colocou ali meu nome, aquilo ficou na minha cabeça, perguntando, né, que palavra levar. Geralmente deve ser assim com todo mundo que já ministrou aqui. E aí eu perguntei para Deus, Deus, agora é contigo. Me diz, me mostra, me confirma. Só que aí isso já tem um tempo, né? Já tem um mês e pouco atrás. E aí foi meio que esquecido, né? Inclusive havia até esquecido a data da administração, mas eu sabia que eu tinha que levar uma palavra aqui. Aí, algumas semanas atrás, eu fui em Boa Vista, e aí eu passei uma semana lá, né, e eu, como um bom servo do Senhor, que busca sempre, eu acabei buscando uma igreja lá, uma igreja que alguns amigos conheciam. Aí, lá, durante o culto, o Espírito Santo me tocou, né, e falou, olha, tem a palavra que tem que ministrar lá no grupo de oração. Aí eu lembrei e aquilo ali ficou meio que latente, né? Novamente voltou sobre meus pensamentos. E naquele momento, o pastor estava pregando sobre sonhos, estava falando sobre sonhos, ministrando sobre sonhos. E aí eu perguntei para Deus, né? Eu falei, Deus, e aí? Eu vou ministrar sobre sonhos? E aquilo ficou meio que matutando na minha cabeça, sabe? E aí eu voltei de Boa Vista e falei, cara, eu vou falar sobre sonhos e tudo mais. E aí aquela ideia foi meio que esfriando, esfriando, e Deus colocando diversas ministrações de fogo no meu caminho, né? E fazendo devocionais, palavras que falavam de fogo. E aí eu fiquei naquela dúvida, né? Vou pregar sobre sonhos, vou pregar sobre fogo, Senhor. Me deu uma confirmação. E aí, quando foi essa semana, semana corrida e tal, aí alguém no grupo perguntou quem é que ia ministrar no sábado. Aí e o Paulo botou, é o Lobão que vai ministrar. E eu até brinquei lá no grupo, sou eu mesmo. Aí depois disso daí eu pedi realmente uma confirmação de Deus. Eu falei, Deus, por favor, tá chegando a hora. Me dê uma confirmação, Senhor. Eu ministro sobre sonho, ministro sobre fogo.
Aí eu estava dirigindo, quando eu estava falando com Deus, né? E aí eu parei no sinal. Aí eu parei no sinal, abri meu telefone rapidamente, aí abriu no meu Instagram. Aí o meu primeiro story, o pastor Bruno, pregando no púlpito, e atrás dele estava escrito Fogo do Espírito. Aí eu falei, Deus, é sobre fogo? Então pronto, Senhor. Então, servo obediente, vou falar sobre fogo. E aí eu falei para minha futura esposa, falei, amor, acho que eu vou pregar realmente sobre fogo. Aí ela falou, meu amor, isso daí tu tem propriedade. Porque como eu sou meio pentecostal, como todo mundo me conhece, né? Então, realmente eu ri para ela e eu falei, Deus, então me entregue uma palavra, me entregue algo que eu possa falar aos meus irmãos. E aí eu fiquei anteontem pensando, né? E assim, a gente tem falado bastante sobre o fogo, inclusive tivemos até uma conferência lá na igreja sobre as chamas, né? Conferência em chamas, que falava muito sobre o fogo, sobre a presença, sobre realmente essas manifestações, né? Do fogo e esses dons espirituais que o fogo realmente mostra. E aí, geralmente as ministrações é falando sobre essa presença do fogo nas nossas vidas e essas manifestações latentes que realmente é visível, né, em quem tem o fogo. E aí eu falei, Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer que eu fale e tal e tudo mais. Aí realmente Deus me entregou algo que eu acredito que seja diferente sobre a condição do fogo. Porque a gente geralmente fala sobre o fogo da presença, esse fogo latente, mas existe um fogo, meus amigos, que é um fogo de Deus que ele transforma, que é diferente desse fogo que é apenas o fogo, apenas não, que é o fogo da presença. Existe um fogo de Deus que transforma. Então, o tema de hoje da ministração é o fogo de Deus que transforma. O fogo de Deus que te refina. O fogo de Deus que faz tu passar por provações para realmente virar a real semelhança dele. Então, o texto base, meus irmãos, vai estar lá em Malaquias 3:3, como eu coloquei lá no grupo. E nessa passagem, senhores, ele fala assim: e assenta-se como fundidor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Malaquias 3:3. Senhor, meu Deus e Pai, eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Que ela seja lâmpada, Pai, para os nossos pés, Pai. Que ela seja o alimento, Pai, para a nossa fome e para a nossa alma, Senhor. E que ela seja, Pai, água viva, Pai, sobre os nossos espíritos, Senhor. Venha, Pai, com toda a tua graça, com todo o poder, Pai. Usar o teu filho, Senhor, para que eu seja tua boca na direção desses homens. E que essa palavra seja uma flecha, Pai, direcionada aos corações deles e que os edifique, Senhor, grandiosamente. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então, meus amigos,
eu acredito que aqui muitos de nós já oramos dizendo, né? Senhor, acende o teu fogo em mim. A gente ora muito pedindo esse fogo. Mas será que realmente entendemos o que isso significa? Nós vivemos em um tempo que muitos querem o fogo, mas poucos estão prontos para recebê-lo. Na Bíblia, o fogo nunca é apenas uma emoção. Sim, claro, o fogo ele representa. Aí, meus irmãos, a presença, ele representa o poder, mas acima de tudo, o fogo representa a purificação de Deus. Lá em 1 Reis 18:38, ele fala rapidamente aqui, ó, sobre o profeta Elias, onde ele ora, né, a Deus e através do fogo eles consomem os profetas de Baal. Nesse momento a gente vê a presença do fogo aí, onde mostra que Deus está vivo e também que responde à oração. Lá em Êxodo 13:21, o fogo que guiava o povo de Israel, as colunas de fogo, representa a direção e a constância do Senhor. É mais uma manifestação do fogo. E lá em Atos 2:3, o fogo do Espírito em Pentecoste revela a presença viva de Deus habitando dentro de cada um que crê nele. Então, é mais uma manifestação do fogo. Isso são fogos que representam presença e poder e direcionamento. Mas o fogo que eu venho falar não é o fogo, novamente, que eu citei, que não é o fogo para nos emocionar, e sim o fogo para nos transformar. E eu busquei uma analogia, eu aprendi muito sobre analogia com o meu líder aí, Leandro, eu agradeço muito, que ele ilustra muito, né, às vezes a passagem bíblica. Aí faz a gente ter mais ou menos uma ideia daquilo que a gente quer falar, né? E aí eu trouxe aqui uma analogia onde é uma história, e a história se chama O Ferreiro e o Fogo de Deus. Queria que os meus irmãos prestassem um pouco atenção, porque é uma narrativa que tem um sentido muito edificante. Havia um jovem chamado Elias, ele era aprendiz de ferreiro. Ele amava Deus e a igreja, mas sentia que algo dele ainda estava frio. Sabia o que era o fogo de Deus, ele sabia, porque ele estava ali sempre presente e via as manifestações do fogo, mas não sentia. Certo dia, o mestre ferreiro, chefe dele, né, chegou com ele e disse: Elias, amanhã quero te mostrar algo sobre o fogo. Na manhã seguinte, o mestre acendeu a forja. A forja é onde realmente queima o ferro, né? A gente fala muito sobre a forja, onde lapida o ferro. E as chamas subiram alto ali naquela forja. O calor era quase insuportável. Ele pegou um pedaço de ferro bruto, pesado,
sujo, endurecido, e colocou sobre as brasas. E o ferro começou a brilhar-lhe, vermelho, o fogo rugia naquele ferro. E o mestre explicou a Elias: Veja, Elias, o fogo muda o ferro. Ele o torna maleável, pronto para ser moldado. Assim é o fogo de Deus. Ele aquece os nossos corações endurecidos e os prepara para ser transformado. Aí o Elias chegou para o mestre e falou: Mas, mestre, por que esse fogo dói tanto? Pois é um fogo de provação, né? Um fogo que queima na prova. Aí o ferreiro respondeu: Porque o fogo de Deus não destrói o ouro. Ele queima o que impede o ouro de brilhar. O calor das provações é o modo de Deus tirar de nós tudo o que não reflete a sua glória. Para quem não sabe, tanto a prata quanto o ouro, para eles brilharem, para eles terem aquele tom iluminado, eles precisam passar pelo fogo. Então, foi isso que o ferreiro passou para Elias naquele momento, quando o Elias falou e questionou por que o fogo doía tanto. Porque o fogo de Deus não destrói o ouro, irmãos. Ele queima o que impede o ouro de brilhar. Depois o ferreiro retirou ali o ferro e começou a martelar, né? Cada golpe parecia cada vez mais forte, mas aos poucos o ferro ele foi criando forma, além de se tornar uma espada brilhante e forte. A gente vê ali, ó, que o ferro ele não entende o fogo nem as marteladas do ferreiro. O mestre disse a Elias: Mas o ferreiro sabe o que o ferro será. Deus vê em nós o que ainda não somos e usa o fogo para revelar o seu propósito. Então foi aí que Elias entendeu que o fogo de Deus ele não veio para destruir. O fogo da provação ele veio para purificar e nos preparar para o nosso propósito. E então, eu dividi aqui 3 verdades espirituais sobre o fogo. A primeira verdade, meus irmãos, ele fala: o fogo de Deus revela sua presença. Lá em Deuterônios 4:24, ele fala: o Senhor teu Deus é fogo consumidor. A gente sabe que quando Deus chega nessa verdade do Espírito, a gente sabe que quando Deus chega, o ambiente muda. Mesmo tu sofrendo aquele fogo da provação, o coração frio, que estava frio, ele se aquece. A fé é despertada.
Mas também, meus irmãos, o pecado é exposto. A gente, às vezes, está ali frio e também inconstante porque existe um pecado que a gente não reconhece. E ali, com a presença de Deus, ele vem dizer: Senhores, eu estou aqui. E tenho como fazer um renovo na vida de vocês. Isso mostra que aonde há fogo, há presença. A segunda verdade sobre o fogo espiritual é o fogo de Deus que purifica, que é a base da nossa ministração de hoje, que fala no texto base, né? Purificará o filho de Levi e os refinará como ouro e como prata. Malaquias 3:3. Na base dessa passagem, ele fala purificará os filhos de Levi. Nessa, Levi eram os sacerdotes que estavam levando ali, naquela época, na época do profeta Malaquias, os sacerdotes eram definidos como filhos de Levi, que eram os levitas, e eles que arrumavam os altares, ele que arrumava os templos e tudo mais, só que eles levavam muitas oferendas ainda impuras para Deus, né? E também o povo de Deus naquela época, logo depois do exílio da Babilônia, eles estavam também muito frios, né? Como eu ressaltei. E aí o que acontece? Deus purifica para que realmente volte a queimar o fogo do altar nessas pessoas. Ele transforma para que as impurezas sejam retiradas. Por isso que nessa passagem ele fala: purifica os filhos de Davi, de Levi, que eram sacerdotes, e os refinará como ouro e como prata. Deus não leva fogo para punir, ele envia fogo para purificar. Às vezes, esse fogo de purificação, ele vem com provações, com lágrimas, ele vem com choro, mas tudo isso é mão de amor de Deus. Quando o fogo queima, é Deus dizendo a nós, senhores, meus irmãos, eu estou te limpando. O ouro, ele só brilha depois do fogo, irmão. E você só vai refletir a glória de Deus depois que esse fogo passar. Então, meus irmãos, eu venho aqui com a terceira verdade sobre o fogo de Deus, fogo do Espírito. O fogo de Deus transforma o comum em instrumento de propósito. Lá em Filipenses 1:6, irmãos, ele fala assim, ó: aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Assim como o ferro virou espada nas mãos do ferreiro, como a gente pode ver na analogia, Deus pega a gente simples e transforma em instrumento poderoso nas mãos dele.
Quando o fogo molda, é Deus dizendo: ei, eu estou te preparando. Ele vê em você, meus irmãos, ele vê na gente o que ninguém mais vê. Ele sabe do nosso futuro. Ele sabe da nossa capacidade. Eu me admiro todos os dias o que Deus vê em mim. Ontem, estudando essa palavra, até então eu estava pedindo discernimento e sabedoria a Deus, porque Ele me deu essa palavra e eu não estava conseguindo absorver da melhor forma. E aí, estudando a palavra, Ele começou a me tocar, a me dar sabedoria, a me dar um mover. Cara, quando eu me vi, eu me vi chorando sobre o meu teclado e agradecendo a Deus que como Ele move e na vida da gente e o como Ele nos vê, né? Eu que no colégio tinha até déficit de atenção, eu que tinha às vezes dificuldade de aprender, mas Deus vê na gente algo diferente, algo poderoso. Ele vê propósito onde outros veem fraqueza. Então, meus irmãos, talvez hoje, né, você esteja no meio de um fogo, aquele fogo da provação, sabe? E pode estar enfrentando luta, dor, batalhas. E às vezes, sobre tudo isso, a gente até tem pessoas até que falam, Deus me abandonou. Vocês sabem que na metade desse ano, o meu irmão atentou contra a própria vida, né? Muitos aqui oraram. E uma das vezes que eu fui falar com ele, ministrar na vida dele, ele falou: Deus já me abandonou. Mas mal sabia ele que Deus estava moldando ele e o refinando. Deus não abandona um filho seu. Nesse texto e na parábola aí do ferreiro, a gente nota que o ferreiro nunca tira os olhos do metal enquanto ele está na forja. Então, mostra que Deus nunca tira os olhos da gente. Mesmo a gente passando por todo fogo de provação, todo fogo que nos molda e faz às vezes a gente enfraquecer emocionalmente, mas a gente tem que lembrar que a gente tem um ferreiro que sempre está olhando ali pela gente. E sim, meus irmãos, mesmo que haja fogo, como diz a palavra, enquanto há fogo, há propósito. O mesmo fogo que consome o sacrifício é o que mantém a chama da fé acesa no altar do coração. Então, meus irmãos, ao invés de pedir, Senhor, tire esse fogo de mim, esse fogo que às vezes
a gente acha que vai nos destruir. Mas ore assim, ó. Diga assim a Deus: Senhor, me sustenta no fogo, até que a tua imagem seja refletida em mim. Então não peça, senhores, que Deus tire esse fogo. Peça para Ele sustentar, assim, naquela provação. Mas que Ele te molde, que Ele te refine, que Ele deixe você segundo a imagem dEle. Então, eu queria concluir essa palavra realmente ressaltando o que tudo isso quer nos apresentar, meus irmãos. O fogo de Deus é presença sim, é poder, mas acima de tudo, ele é purificação. Ele nos purifica. Então, não temas o calor do processo, pois nós temos um ferreiro celestial, um ferreiro divino que, que está trabalhando em você. E quando ele termina, você, meu irmão, vai refletir a glória de Cristo, nosso Senhor. Então, irmãos, deixe o fogo arder. Deixe o Espírito Santo reacender a chama em vocês. E é assim que nós possamos pedir a Deus que acenda sempre esse fogo. Assim como diz o louvor, acende outra vez essa chama em nós. Que ele queime, sim, o que não agrada a ele, o que nos afasta dele. E que ele nos transforme num instrumento do seu propósito. Assim como ele transformou o ferro endurecido em uma linda espada. Que oremos a ele, senhores, para o fogo nunca se apagar. Como eu pedi no primeiro louvor, o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar. E que a gente queime por Deus e por Ele, todos os dias, irmãos. Eu declaro na vida de todos vocês que buscam, que procuram, que todos aqueles que passam por provas e por esse fogo de provação, Senhor, que não desista, pois Deus vai te fazer de uma espada linda e brilhante, igual a essa que está na imagem do Diego Porto, sobre uma Bíblia. Então é isso, meus irmãos. Essa palavra que eu queria levar sobre vocês, para vocês, que Deus me trouxe, onde a gente fala realmente desse fogo de purificação, esse fogo que transforma, esse fogo que nos edifica. Às vezes a gente estende o fogo só como manifestação espiritual, mas existe um outro fogo, aquele que é a prova, aquele que é o mais difícil,
mas que nos refina e nos transforma à imagem e semelhança de Cristo. Amém? Amém, senhores?